A palavra do Senhor nesta noite. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Eu não tenho dúvida de que o Senhor vai ministrar mais uma vez, por bondade e misericórdia sempre exclusiva do Senhor. Ele vai ministrar nos nossos corações nesta noite. Uma palavra que o Senhor tem falado comigo. Está registrado no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 14. Dos versículos 6 até o versículo de número 14. Josué 14, 6 a 14. Eu acho que eles vão fazer o fundo lá, Betinho. Josué 14, versículos 6 a 14. Glória a Deus. Mais baixo um pouquinho. Todos acharam, irmãos? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Chegaram os filhos de Judá, Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente, a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo, para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Amém? Pode fechar os seus olhos mais uma vez, Senhor? Mais uma vez, nós queremos falar com o Senhor nesta noite, para te agradecer por esta palavra, por esse texto lido. Ó Deus, que é a tua palavra. Ministra nos nossos corações, Senhor, agora a tua vontade, o teu querer, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós estamos precisando ouvir. Fala conosco, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, eu disse aqui esses dias, eu vou repetir, que o que faz a diferença na nossa vida, o que faz a diferença na nossa jornada, não são as coisas que nós somos capazes de começar, mas são aquelas que nós somos capazes de terminar aquilo que nós começamos. O que faz a diferença não é o que decidimos começar, mas é aquilo que nós conseguimos ir até o final e terminar aquilo que nós nos propomos a fazer ou a iniciar. Esse texto que nós lemos fala de um homem chamado Calebe, poucas vezes mencionado, não tão falado assim, nem tantas vezes esse texto serviu de base ou de parâmetro para que nós pregássemos aqui neste mesmo altar ou em outros altares, mas este homem certamente tem muito a nos ensinar nesta noite. A semana passada nós falamos sobre a importância de não desistir, persistir, uma fé que não retrocede, uma fé que não para, uma fé que não estaciona. Essa foi a mensagem de domingo passado.
E nessa semana orando e buscando do Senhor uma palavra, e aqui pela manhã, nas nossas reuniões de oração, Deus tem falado ao meu coração muito sobre a importância da gente não desistir, não parar, não se dar por vencido, não desanimar, não parar no meio do caminho, mas Deus tem falado ao meu coração da importância de nós avançarmos, ir adiante, seguir, mesmo com dificuldade, mesmo com problema, mas não desistirmos, porque a nossa vitória não está no começo, a nossa vitória está no fim. A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Muitas pessoas estão abandonando no meio, outras estão abandonando na largada, e outros estão abandonando no finalzinho, já quase chegando, como foi o caso deste povo aqui, do qual Caleb fazia parte. Caleb era um dos homens mais próximos de Moisés. Caleb foi um dos 12 escolhidos por Moisés para olhar, para espiar a terra que o Senhor tinha prometido. Diz a Bíblia, ao falarmos dessa história, irmãos, nós não podemos perder de vista quem era esse povo, do que se trata a vida deste homem chamado Caleb. Para contextualizar, trazer um pouquinho da vida de Caleb para que a gente possa entender realmente o propósito de Deus na vida dele, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, e na verdade voltar um pouquinho no texto também. Nós lemos Josué, mas a história começa lá atrás, a história começa no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, chamado em hebraico de Bereshit, que significa no princípio ou no início. A Bíblia nos informa no livro de Gênesis que um jovem chamado José foi parar no Egito. E ele sai da terra dos seus pais e vai com os seus irmãos em direção a uma outra terra, e lá é vendido como escravo para os seus irmãos. Quem nunca ouviu falar da história de José do Egito? Mas na verdade Deus estava conduzindo José por linhas tortas. Deus estava conduzindo José por tormenta, porque a Bíblia diz que Deus tem o seu caminho na tormenta. O que era tormenta era um propósito de Deus na vida de José. E ele vai parar no Egito e se transforma no grande governador do Egito. E depois ele manda buscar os seus pais, e vem para o Egito o seu pai, vem Jacó, vem seus irmãos, e todos passam a viver no Egito uma vida muito boa, porque José era um homem muito influente no Egito. E através de José, toda a família é muito abençoada no Egito. Mas os anos passam, diz a Bíblia que eles viveram quase 430 anos no Egito, o povo de Israel, os hebreus. José morre, e este povo que vai crescendo, crescendo e crescendo, e se multiplicando, passa a se tornar uma ameaça para os egípcios. E eles têm um intento, Faraó tem um intento, e determina que este povo seria escravizado. Era uma mão de obra barata, não custaria nada, e bota os hebreus para poder construir para os egípcios tudo aquilo que ainda existe lá, e aquilo que já se perdeu. Até que chega um momento, irmãos, que cresce tanto, e aí nesse contexto entra Moisés, nós falamos sobre ele domingo passado. Nesse contexto entra esse homem chamado por Deus para libertar esse povo do Egito. E aí na sequência, já no segundo momento do livro de Êxodo, o Êxodo nos traz a saga do povo hebreu. Êxodo é a história deste povo que sai do Egito, que sai das garras de Faraó e vai de novo em busca da direção que Deus queria que eles fossem. Nós encontramos esse texto narrado no livro do Êxodo, Shemot em hebraico. E a Bíblia diz que quando eles saem do Egito, sob a direção de Moisés, depois da última praga, a praga dos primogênitos, diz a Bíblia que eram cerca de 600 mil só os homens, o que acredita-se quase 2 milhões de pessoas, incluindo mulheres e crianças. Pensa nessa multidão, mais ou menos, sei lá, 20 vezes, pouco mais do que isso, umas 15, 18 vezes a população de Barretos. 2 milhões de pessoas que caminhavam pelo deserto. Deus tira o povo do Egito, Deus tira o povo de lá com mão forte, sob a direção de Moisés, e os leva em direção à terra que Deus tinha prometido. Dentre esses está Caleb. Diz a Bíblia
que com 40 anos de idade, aproximadamente, ele saiu junto com aquela grande multidão em direção à terra que Deus tinha prometido lá atrás a Abraão, e que eles tinham ficado no meio do caminho ali no Egito. Caleb sai, irmãos, junto com todos os outros 2 milhões de hebreus, ainda não eram judeus. E eles vão naquela empreitada. É interessante quando nós olhamos para a Bíblia, o Êxodo capítulo 3, versículo 17, diz que Deus não os fez passar pelo caminho, Isaac, mais lógico, mais perto. Eles estavam na cidade de Ramsés, lá no Egito, e o Senhor os conduz à direção à terra prometida. Quem está estudando no IBAD já deve ter estudado geografia bíblica comigo e lembra de que a cidade de Ramsés ficava lá em cima do Egito. Em direção à terra prometida era só eles continuarem na mesma direção, na mesma latitude em que eles estavam, que eles chegariam lá. Só que quando Deus os tira do Egito, diz o texto sagrado em Êxodo, capítulo 13, o versículo 17, que o Senhor os enviou pelo caminho do deserto, descendo em direção ao Mar Vermelho. Então eles não fizeram o caminho lógico, eles não fizeram o caminho normal, o caminho mais fácil. E aqui a gente já aprende algumas coisas com Deus. A lógica dizia que eles deviam seguir, continuar subindo em direção à terra que Deus os estava enviando. Mas a Bíblia diz que Deus determina que eles saíssem de Ramsés e tomassem a direção de Sucote, na direção do Mar Vermelho. Porque naquele caminho que era o mais próximo, era o mais perto e o mais lógico, lá estavam também os filisteus, inimigos históricos de Israel. E Deus disse: eu vou levá-los para o caminho mais difícil, ou pelo caminho mais difícil. Porque se eles passarem na região onde estão os filisteus, que é o caminho mais fácil, mais lógico, eles correm o risco de se distraírem com a guerra, e muitos deles poderão desistir, e por estar pertinho do Egito, vão querer voltar de novo para o Egito. E se eu os levar por um caminho mais escuro e mais longo e mais difícil, certamente eles não terão como voltar para o Egito. Então nós aprendemos que Deus, na maioria das vezes, não faz o mais fácil para nós. Aqui nós já começamos aprendendo uma lição. O Senhor às vezes nos leva por caminhos difíceis e mais longos do que aquele que nós estaríamos ou deveríamos passar, estaríamos pensando em passar. Mas quando Deus nos leva a caminhos mais longos e mais difíceis, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. A Bíblia diz que o Senhor nos conduziu com a sua mão de poder. À noite uma coluna de fogo clareava o caminho e aquecia. De dia uma nuvem cobria e evitava que eles sofressem com o calor forte do deserto. Então Deus mandava o ar-condicionado de dia e mandava o aquecedor de noite, Silas. Mas o caminho era o mais difícil. A lógica dizia, em qualquer carta geográfica, que eles deveriam ir por cima. Deus diz: não, vocês vão por baixo. Porque às vezes Deus primeiro nos abate, faz com que a gente desça, para depois a gente começar a subir. É assim que funciona com Deus. A matemática com Deus é diferente da nossa. Às vezes Deus primeiro nos abate, faz com que a gente caminhe em terras baixas, para depois nos elevar. Para depois nos elevar aos picos ou aos montes mais altos. Mas o importante, irmãos, é que Deus estava cuidando deles, em todos os momentos. Até que chega o momento do Mar Vermelho. A história diz para nós, que o Senhor disse: eu vou endurecer agora o coração de Faraó, e eu vou fazer eles vir atrás, ele vir atrás, junto com o exército, porque eles perecerão nesse mar, para que todos saibam que há um Deus nos céus. E a Bíblia diz que Moisés e os 2 milhões de pessoas atravessaram o mar a pés enxutos, porque Deus abriu o mar. Tem gente que questiona. A teologia liberal hoje fala que provavelmente eles passaram no Mar Vermelho e que não foi muito bem assim, como a história narra, como a Bíblia diz, que Deus abriu o mar. Provavelmente eles passaram no Mar Vermelho no momento de maré baixa, então as águas se abaixaram naquele istmo do mar, naquele canal, naquele ponto do mar, e as águas abaixaram porque a maré abaixou, e aí deu para eles atravessarem a pés enxutos. E aí eu pergunto: tá bom, mas então quem fez a maré abaixar? Não é? Então quem fez essa maré baixar? E quem fez o mar abaixar? Sim. A verdade, queridos, é que a hora que eles terminaram de passar, então a maré subiu de novo.
Porque a Bíblia diz que os egípcios foram mortos. Oh, queridos, a mão do Senhor, braço do Senhor, nada pode deter. Eu creio no que a Bíblia diz, eu não creio no que a teologia liberal diz. Eu creio, irmãos, realmente, literalmente, que Deus abriu o mar vermelho, porque foi Deus quem fez o mar. Foi Deus quem fez todas as coisas. O que é para o Senhor abrir o mar? O que é para o Senhor resolver as questões que você tem colocado diante dele nesta noite, ou aquilo que está te atormentando? Às vezes você está precisando que o mar se abra diante de você. E o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, é o Deus que pode abrir o mar diante de você. Isso significa desafio intransponível. Quem aqui já atravessou o mar, irmãos, a pés enxutos? Ninguém, irmãos. Eu também não. Porque é um desafio intransponível para nós, humanamente falando. Mas para Deus, não. A Bíblia diz que Deus fala com Moisés diante do mar. Moisés diz: Senhor, e agora? O mar aí, o exército está vindo. Deus fala: Moisés, o que você tem na mão? Ele diz: Senhor, eu tenho uma vara, o meu cajado. Deus diz: então toque nas águas e diga ao povo que marche. Oh, irmãos, não era o mar que ia parar aquele povo, porque Deus estava com eles. Não existe desafio, não existe obstáculo capaz de nos parar, se Deus está na nossa jornada, se é Deus quem está nos conduzindo. Mas existe um propósito de Deus nos desafios. Foi a primeira vez que eles se depararam com o mar diante deles. Nenhum daqueles homens, nem mulheres e nem crianças, certamente nunca tinha passado pelo mar a pés enxutos, e talvez nunca mais passaram. Nunca mais passaram pelo mar vermelho a pés enxutos. Alguns deles, e apenas 2, cruzaram o rio Jordão a pés enxutos, que foi Josué e Calebe, os outros não. Eles continuam na sua jornada em direção à terra de Canaã, a terra prometida. Depois que saíram de Sucote, passaram pelo mar vermelho, e os egípcios foram engolidos pelo mar, e eles seguiram adiante. E a Bíblia diz que eles foram o tempo todo conduzidos pelo Senhor. Você conhece a história. Mas chega um momento, irmãos, depois deles caminharem 2 anos. 2 anos de caminhadas no deserto. Eles chegaram a 11 dias da terra que Deus tinha falado. Caminharam por 2 anos. A Bíblia diz que as sandálias não gastavam. As roupas não gastavam. Deus provia o alimento, Deus provia o pão, Deus provia carne, Deus provia água, Deus provia sombra, Deus provia aquecimento. Deus proveu todas as coisas para aquele momento que eles estavam muito próximo de chegar na terra, na promessa que Deus tinha feito lá atrás a Abraão. Depois de caminharem 2 anos, eles chegaram muito próximo da fronteira, e eles acamparam num lugar chamado Cades Barneia. 11 dias da terra prometida. Naquele momento Deus fala com Moisés: Moisés, nós estamos já na fronteira da terra prometida, dá para ver a terra de longe. Separa 12 homens, um de cada tribo, e manda esses homens para que passem 40 dias, olhando, observando e espiando a terra. 12 homens, um de cada tribo. Pela tribo de Efraim foi um homem chamado Josué, filho de Num. E pela tribo de Judá foi um homem chamado Calebe, filho de Jefoné. E mais 10 homens, 12. Caminharam 11 dias. Chegaram na muralha da cidade, na cidade de Jericó. Escalaram a muralha sem serem vistos à noite. Conseguiram adentrar na cidade. Lá foram vistos por uma mulher chamada Raabe. A Bíblia diz que ela era uma meretriz, uma prostituta. E esses homens foram recebidos na casa dessa mulher Raabe, com o compromisso de que quando eles tomassem aquela cidade fortificada, eles poupariam Raabe e toda a sua família. Raabe escondeu esses homens, esses espias lá. Amados, eles passaram 40 dias, Marcelo, observando a terra. E muita atenção foi chamada. Eles ficaram muito impactados com tudo aquilo que eles começaram a ver. Era um povo altamente desenvolvido. Agricultura avançada, com tecnologia de ponta da época, ao ponto
em que os cachos de uva, diz a Bíblia, que precisavam de 2 homens para carregar. Um segurava numa ponta, outro segurava na outra. As romãs eram as mais lindas que tinham. As frutas eram as mais lindas que tinham. Muita fartura, os animais, tinha pasto com abundância para comer. As ovelhas pastavam. O gado, irmãos, não era gado que apontava osso, não. Era gado de primeira. Era um Angus, mais ou menos assim. E a verdade, irmãos, é que eles ficaram 40 dias observando e viram que tudo aquilo que Deus falou, a terra era muito melhor. Manava leite e manava mel, no sentido de que havia fartura e abundância na terra. E depois dos 40 dias que eles passaram, eles voltaram para dar um relatório para Moisés. E diz a Bíblia que quando eles retornaram, toda a congregação de Israel, todo o povo estava ansioso para o relatório deles, esperando, para que eles pudessem relatar, contar, tudo aquilo que eles tinham visto naquele lugar. E eles começaram a contar, diz a Bíblia, que eles começaram a contar que a terra era muito boa. Oh, a terra é muito farta, a terra é muito boa, ela é irrigada por águas, tudo aquilo que planta nasce, e nasce frutas que a gente nunca viu. Nós trouxemos aqui um cacho de uva, e nós precisamos de 2 pessoas carregarem, amarraram numa ponta e outra de uma madeira, e os 2 homens carregaram aquela uva nos ombros, e nós trouxemos algumas frutas para que vocês tomem conhecimento e conheçam de como é aquela terra. A terra realmente é algo que nós nunca vimos, uma planície irrigada, e começaram a dar um relato, e o povo começou a se alegrar, e o povo começou a pensar, só Deus para fazer isso, só Deus para fazer isso. Mas de repente, irmãos, o relatório toma uma outra direção, e alguém diz assim, mas tem um detalhe, nós nunca, disseram Claudinha, nós nunca entraremos naquela terra, nunca. Primeiro porque a cidade é fortificada, a muralha da cidade é tão alta, é tão alta, é tão alta, que para 11 escalar foi difícil. Imagina 2 milhões com crianças ainda. A largura dessa muralha dá para um carro de guerra passar e virar lá em cima dela. Um carro conduzido por animais passa e vira e faz um retorno em cima da muralha. Eles são altamente equipados com armas de guerra. Os guerreiros dessa cidade são muito mais avançados, preparados e equipados do que os nossos. Eles têm sentinela em cada ponto dessa muralha. Eles conseguem monitorar tudo o que acontece nessa muralha o tempo todo. Mas não é só isso, não. O povo é muito maior do que nós, na média. Os homens daquela cidade, na média, são muito maiores do que nós, hebreus. Além disso, existe um outro tipo, existe uma outra raça, uma outra qualidade, como dizia um amigo meu, de homem naquele lugar, que é muito maior do que os maiores que lá tem, que são os filhos de Anak, os Anaquins. Eles são gigantes perto de nós, e esses gigantes são os primeiros combatentes do exército. É por eles que nós teremos que passar. Então, sem chance de conseguirmos avançar e entrar nessa cidade. E aí, irmãos, a Bíblia diz que o ânimo do povo se abateu e disse, meu Deus, não é possível. Será que Deus nos traria aqui para a gente parar no meio do caminho? Será que Deus nos traria aqui para nos envergonhar agora nesse ponto dessa jornada? E a Bíblia diz que as pessoas começaram a pensar e imaginar, não tem mesmo como a gente entrar nesta terra, não tem mesmo como a gente ter acesso a essa bênção, tomar posse dessa promessa. É impossível isso acontecer. E 2 milhões de pessoas, irmãos, começaram a fazer um barulho tremendo para que Moisés tomasse a decisão de voltar para o Egito. E disse, vamos voltar, pelo menos a gente não morre aqui, não morre de fome e não passa vergonha lá. E eles continuaram dando o relatório e dizia, quer saber, eu me senti, na verdade, como um gafanhoto perto daqueles gigantes. Nós somos como uma nuvem de gafanhotos, onde eles vão fazer assim, ó, e nós vamos morrer, e vai botar o pé e vai fazer assim em cima, sem chance da gente conseguir chegar naquele lugar. De repente diz a Bíblia que esse homem chamado Caleb, no versículo 30, irmãos, do texto, lá que está registrado no livro de Números,
do capítulo 14, diz a Bíblia que esse homem chamado Calebe, diz: então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ele. E tem uma outra parte do versículo que ele diz assim: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. A gente não pode desistir agora, a gente não pode parar agora, a gente não pode abandonar a jornada agora, a gente não pode pensar em voltar atrás agora, não. A gente precisa avançar, porque Deus garantiu que nos daria essa bênção, essa vitória, e essa promessa se concretizaria na nossa vida. Calebe foi o único, irmãos, a única voz a destoar de toda aquela multidão. E a Bíblia diz que Josué o acompanhou, e de repente ficou Calebe e Josué no meio do povo dizendo: calma, calma gente, não, e não, porque nós somos como gafanhotos e eles são gigantes. E Calebe dizia: não, o nosso Deus é maior, foi Deus quem nos trouxe aqui. Josué dizia: não vamos desistir, Moisés, nós não podemos desistir. E o povo dizia: Moisés, vamos voltar para trás. Os dois únicos que acreditaram que Deus poderia dar a eles a vitória que Deus tinha prometido. 2 milhões de pessoas, só 2 acreditaram no que Deus tinha dito. Só 2, irmãos, resolveram abraçar com confiança a promessa que o Senhor tinha falado a eles. Eles estavam 11 dias da bênção, depois de caminharem 2 anos, na fronteira da terra, 11 dias para chegar, estavam querendo voltar e abandonar tudo. A maior parte do trecho, a maior parte da jornada tinha sido feita, e Deus tinha guardado eles o tempo todo. Entende o que o Espírito está dizendo para mim e para você? Na maior parte do tempo, Deus vai nos guardando e vai nos conduzindo, e vai dando sinais de que, não obstante aos problemas, às lutas e às dificuldades, o Senhor vai nos conduzindo, e Ele vai nos levando. Mas aí chega um determinado momento que parece que o obstáculo é muito grande para nós, e a gente pensa: agora não vai dar, agora não vai dar, agora nós não vamos conseguir, agora não vai dar para avançar. O problema aumentou muito de tamanho, mas o mesmo Deus que conduziu do momento zero, do quilômetro zero daquela estrada, era o Deus que estava com eles agora, tão pertinho daquela fronteira. Só que o povo não via assim. Eles entendiam, Rafael, que era preferível voltar do que enfrentar o desafio e passar vergonha com o povo daquela cidade, e quem sabe morrer na mão daquelas pessoas. Calebe dizia: não, 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 nós chegamos até aqui, eu vi a terra, gente, a terra existe, é tudo aquilo que Deus falou, é muito boa, é melhor do que a gente imaginava, não vamos desistir. E eles disseram: nós vamos voltar para trás. 11 dias. Aí, queridos, acontece algo impensável, mas que aconteceu. Diz o texto, em Números capítulo 14, versículo 30 a 35, que Deus dá uma sentença. Ei, eles estão discutindo, volta, não volta, fica, não fica. A terra é boa, mas nós não vamos entrar. Nós somos gafanhotos, lá só tem gigante, lá só tem problema, lá só tem morte, lá tem guerreiro esperando. Deus está no céu, irmãos, no trono dele sentado, olhando tudo, Varjão, o que está acontecendo, esperando qual decisão eles iam tomar. Deus está no céu esperando. Vai voltar. O outro falava: não, vamos ficar. Deus está do céu olhando. Quando eles decidiram: nós não vamos mais para essa terra, a Bíblia diz no livro de Números capítulo 14, verso 30 até o 35, Deus disse: não entrareis mesmo nesta terra. Aí Deus dá a sentença. Deus disse: não entrareis mesmo nessa terra, exceto os meus servos, Calebe e Josué. Ninguém de vocês vai entrar, só eles. De todo mundo que está aqui, 2 milhões de pessoas, só o meu servo Calebe, os meus servos, Calebe e Josué entrarão. Quanto a vós outros, o vosso cadáver cairá neste deserto. Por quê?
Por 40 anos vocês permanecerão neste deserto, andando em círculo, por mais 38 anos. Vocês vão continuar andando nesse deserto. Vocês estão a 11 dias da benção, mas vocês vão andar mais 38 anos, até todo mundo morrer. O cadáver vai cair no deserto. Vocês vão andar em círculos. Só os meus servos, Calebe e Josué, é que vão entrar nessa terra, porque só eles confiaram na palavra que eu disse. E o Senhor diz mais: eu, o Senhor, tenho falado e cumprirei, diz o texto. Oh, queridos, gela a espinha quando a gente ouve uma sentença de Deus dessa força, com esse poder e com essa autoridade. É muito grande para nós, é muito grande para você o desafio. Presta atenção, o obstáculo é grande mesmo. Às vezes nós nos deparamos com situações que para nós são intransponíveis, e a gente olha e diz: não dá, como é que eu vou escalar essa muralha? Irmãos, esse pé direito tem 7 metros, a muralha dizem que tinha cerca de 7,5 metros. Como é que eu vou escalar? Com guerreiros armados até os dentes. E a gente olha para a muralha dos nossos desafios e diz: como é que eu vou? É muito grande para nós, queridos. Mas é para Deus? Para Deus também? Uma coisa é a gente encontrar dificuldade e temer, e ter medo, porque às vezes o medo é inerente ao ser humano, mas ele não pode nos dominar e fazer com que a gente queira retroceder. Porque quando a gente toma a decisão de parar ou de retroceder, ou a gente coloca em xeque a autoridade da palavra e do poder de Deus, a gente atenta contra a grandeza e a pureza de Deus. Uma coisa é eu dizer: eu não consigo, não tem jeito. Outra muito diferente é a gente dizer: Deus não pode fazer, Deus não vai fazer. Porque Deus, diz a Bíblia, Ele não conhece impossível. O Deus que nós cultuamos aqui, e que nós estamos cultuando nesta noite, diz a Bíblia, Ele é chamado de varão de guerra, porque Ele nunca perdeu uma batalha. Ele não conhece impossível, Ele não conhece limitação, não existe nada que Ele não possa fazer. A Bíblia diz que esse Deus do nada fez tudo, e todas as coisas. Então quando a gente diz: eu não posso fazer, é verdade, a gente não pode fazer. Existem muitas coisas que a gente não pode fazer, mas é aí que entra Deus. Naquilo que nós não podemos fazer é que entra Deus. Sabe por quê? Naquilo que você pode fazer e naquilo que eu posso fazer, Deus não move uma palha para fazer. Deus só faz aquilo que a gente não pode fazer. Então a minha parte nesse processo, eu preciso fazer. A sua parte, você precisa fazer. Porque senão a gente vai ficar chorando, orando e lamentando uma vida. Só que a gente não faz a parte que nos cabe. Como é que Deus vai fazer a parte que é dele? Porque Deus sempre faz a parte dele. Nessa relação, sou eu quem fica devendo, não é o Senhor. Então aqueles homens, eles afrontaram e agrediram a pureza e a santidade de Deus, quando eles disseram: siga vocês, nós vamos voltar. Não quero mais. Deus disse: vocês não vão entrar mesmo. Não vão mesmo. Só que vocês vão andar mais 38 anos, até completar 40 anos no deserto. E a hora que toda essa geração morrer, eu vou levantar uma nova geração. Desta geração que saiu do Egito, só meus servos, Calebe e Josué, são os únicos que entrarão na terra. Queridos, às vezes nós estamos tão pertinho da nossa bênção. Às vezes nós estamos tão pertinho de alcançar a nossa vitória, ou aquilo pelo qual nós estamos orando. E me dói muito às vezes ver que tem pessoas que estão desistindo na linha de chegada, no finalzinho. Porque acha que agora não dá mais, mas se esquecem de olhar para trás e ver que até aqui foi Deus que nos sustentou. Se esquecem de olhar para trás e ver que se você está respirando e enchendo o pulmão de ar,
é porque Deus está permitindo isso para você. Então, o que Deus não pode fazer? O que o Senhor não poderia fazer? A posição de Josué e Calebe me chama a atenção, irmãos, porque contra tudo e contra todos, eles mantiveram a posição. Quando nós vivemos um momento em que as pessoas querem ser populares, agradar, ir com a maioria, jogar no time de todos, agradar todo mundo. Então, se é para não falar, eu não vou falar. Se é para falar, eu vou falar. Eu não vou contrariar, eu não vou ter posição, eu vou ter posição com a maioria, e eu vou fazer o que a maioria quer fazer, porque assim a gente fica bem com todo mundo. Josué e Calebe, 2 contra 2 milhões de pessoas, e mantiveram a posição dele, e isso chegou diante de Deus, e diz a Bíblia que o Senhor se agradou da posição deles. Deus não se agrada daqueles que retrocedem, que abandonam. Deus não se agrada daqueles que fogem da batalha. Todos nós temos as nossas batalhas aqui para lutar. A gente canta aqui, é assim que nós lutamos as nossas guerras, não é? Todos nós temos as nossas guerras. Cada um sabe onde está a sua. É a esposa orando e lutando com o marido para ele se firmar. É o marido orando e lutando com a esposa para ela se firmar. É o casal com os filhos. É o trabalho, é o emprego, é a luta, é a doença. Nós temos as nossas batalhas, irmãos. Agora, Deus não se agrada de quem desiste, de quem abandona. Ah, pastor, mas o senhor não sabe quantos anos? Eu vou seguir na história de Calebe, e você vê se já faz tanto tempo assim. Porque às vezes a gente pensa que é muito tempo, e Deus não está agindo, e Deus não está respondendo. Ok, mas e a sua parte nessa relação? E a sua parte nesse propósito? A história diz, irmãos, que passaram-se mais 38 anos. Morreram todos daquela geração. O próprio Moisés, diz a Bíblia que chegou o momento que Deus determinou que ele subisse no cume do Monte Nebo, na cadeia de montanha do Pisga. E ele morreu lá em cima. A direção agora do povo está com Josué. Josué recebe a batuta, o cajado, para conduzir o povo. Eles ainda não tinham entrado na terra que Deus tinha prometido. Por conta de todos aqueles que quiseram desistir, eles ficaram mais 38 anos andando em círculo. Todos se foram. A Bíblia diz lá no capítulo 1 do livro de Josué, Deus animando Josué, há um momento no texto, no versículo 2, que Moisés já tinha morrido, e o Senhor fala com Josué: Josué, Moisés meu servo é morto, dispõe-te agora, toma uma posição, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, e vai à terra que eu tenho te dado, a você e aos vossos filhos. Depois que todo mundo se foi, só sobrou Josué e Calebe. Deus fala com Josué: agora é a sua vez, é você no comando, eu vou com você. A cadeia de versículos do capítulo 1 do livro de Josué, do versículo 1 até o versículo 9, é um dos versículos mais lindos da Bíblia para nós. É o momento em que Deus vai aquecer o coração de Josué, vai dar confiança para que ele possa continuar naquela jornada, vai dizer para Josué: Josué, eu estou contigo. Deus fala várias vezes para ele: eu estou contigo, eu estou contigo, não desanimes, não desanimes, não desanimes, eu estou contigo. Porque agora a missão era atravessar o Jordão. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho estava agora diante do Jordão. O Rio Jordão, o Vale do Rio Jordão, é um dos vales mais profundos da terra. Existem lugares do Vale do Rio Jordão que ele está a quase 800 metros abaixo do nível do mar. A Bíblia diz que o Rio Jordão transbordava pelas ribanceiras, pelos barrancos, estava bufando de água, e Deus fala com Josué: bota os sacerdotes na frente, leve a arca, a hora que eles tocarem nas águas, o rio vai se abrir. Assim como fui com Moisés, eu vou ser com você. Eu não vou te desamparar, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar, diz a Bíblia. E Calebe estava junto com Josué, só os dois remanescentes.
Quando os sacerdotes tocaram nas águas do rio, diz a Bíblia, o rio abriu. E eles cruzaram o rio Jordão a pés enxutos. E aí chegaram do lado de lá do vale, a grande Jericó, a cidade muralhada, a cidade fortificada, a cidade onde eles deveriam entrar, a primeira delas, que eles haveriam de conquistar, já na terra prometida, ou na região da terra que Deus prometeu. Deus fala com Josué: Josué, não precisa de arma, não precisa de lança, não precisa de espada. A minha estratégia é diferente, Josué. Vocês vão andar por 7 dias em torno da cidade em silêncio, todo o povo. No primeiro dia dê uma volta completa e volta para o arraial, volta para o acampamento. No segundo dia dê outra volta e assim vai fazendo até o 6º dia. No 7º dia vocês vão dar 7 voltas em volta do muro. E na última volta vocês vão gritar pelo Senhor e pelo nosso Deus. E vão fazer o maior barulho que vocês puderem. Essa será a estratégia de guerra. Diz a Bíblia, assim foi feito. No último dia, na última volta, eles gritaram. E a Bíblia diz, irmãos, que as muralhas da cidade vieram abaixo. Mas elas não caíram assim, em cima deles. E nem assim, em cima do povo da cidade. Elas implodiram onde elas estavam, para que eles pudessem entrar na cidade e tomar a cidade de Jericó. Por que Deus mandou eles lá antes? Por que eles foram visitar e passaram 40 dias, há 38 anos antes disso acontecer? Porque lá, irmãos, tinha uma mulher, a Bíblia diz que ela temia o Senhor. Embora a condição social dela era reprovada, e ela era uma mulher discriminada, que a Bíblia diz que Raabe era uma prostituta, mas ela temia o Senhor, e ela creu muito mais do que aqueles 2 milhões de pessoas que saiu do Egito. E ela disse para Josué e Calebe, os espias que foram lá: eu sei que vocês vão tomar essa cidade, porque eu sei que o Deus de vocês, o Deus de Israel, é Deus poderoso, mas por favor poupe a mim e a minha família, quando vocês entrarem aqui. E a Bíblia diz que ela recebeu uma recomendação: coloca um fio vermelho, um fio de escarlata na porta da sua casa, porque quando o Senhor nos der essa cidade, a sua casa vai ser poupada. E assim ela fez. Colocou toda a família na casa e colocou um fio vermelho na porta. Quando Israel entrou e invadiu Jericó, a casa de Raabe foi poupada. Não importa o tempo, Deus poupou a vida daquela mulher, porque Deus tinha um compromisso com ela. Foi por isso que eles foram lá antes, porque tinha alguém naquela cidade que precisava ser guardada pelo Senhor. Amados, eles tomaram a cidade de Jericó e começou o processo de conquista das outras cidades. E aí nesse momento, diz a Bíblia, quando tudo estava acontecendo, depois de 45 anos, é isso que nos informa Josué, capítulo 14, versículo 10, que nós lemos. Calebe disse para Josué: eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, ainda quando Israel andava no deserto. E já agora, sou de 85 anos. Pensa. Entraram na cidade, conquistaram. Calebe chegou para Josué e disse: meu comandante Josué. Josué era o general do exército, era ele quem comandava. Calebe chegou para Josué e disse: ei Josué, você sabe, é o versículo que nós começamos a ler, você sabe o que o Senhor falou comigo naquele dia e com você, não sabe? Eu creio que Josué pensou: Calebe, do que você está falando? Josué, estávamos juntos, quando Moisés, o servo do Senhor, homem de Deus, falou para mim e para você: quando vocês chegarem na terra, a terra que o pé de vocês tocar, é de vocês dois. Lembra Josué como Moisés falou? 45 anos atrás, eu tinha 40 anos,
Eu estou com 85 anos hoje. Pois eu estou aqui, eu cheguei. Josué, eu quero a terra que é minha por herança. Eu quero a promessa, eu quero a minha bênção. Eu quero aquilo que Deus prometeu para mim lá atrás. Porque foi isso, a Bíblia não diz, mas eu creio, que foi isso que Caleb podia dizer, foi isso que me manteve aceso, a chama acesa dentro de mim. Foi isso que me fazia acordar pela madrugada e buscar a Deus. Foi isso que não me fez desistir. Eu sonhava com essa terra, eu me imaginava neste lugar, eu tinha planos para este lugar, e 45 anos depois eu estou aqui, e deixa eu te dizer, Josué, eu estou mais forte agora do que eu estava antes, eu estou mais animado agora do que eu estava antes. Diz a Bíblia que ele disse isso para Josué, porque Josué talvez olhou para ele, a Bíblia não diz, mas talvez Josué olhou para ele e pensou: Caleb, você está meio baqueadinho, você já está velhinho, o que você vai fazer com esse monte de terra? Aí nesse momento a Bíblia diz que ele fala para Josué: Josué, eu estou mais forte agora, versículo 11, eu estou mais forte ainda hoje, do que no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora é, para o combate, tanto para sair como para voltar do combate. Sabe por quê? Porque quem confia na promessa do Senhor, quem sabe que está lidando com Deus, que não abandona os seus, a Bíblia diz que as nossas forças são renovadas pelo Senhor. Aqueles que têm compromisso com Deus de seguir adiante, de não abandonar e não parar no meio do caminho, irmãos, Deus vai nos renovando dia a dia. Deus vai nos renovando, Deus vai renovando a nossa esperança, Deus vai renovando a nossa fé, Deus vai renovando a nossa força, Deus vai nos dando visão, Deus vai nos dando sonho, e a gente já começa a se imaginar desfrutando e vivendo aquilo que Deus prometeu que faria ou que nos daria. Mas para aqueles que abandonam, para aqueles que retrocedem, que não tem coragem de enfrentar a primeira batalha, que desiste no primeiro obstáculo, que acha que tudo é difícil, que não vai dar, que não vai conseguir, que Deus não vai fazer, que a minha vida é pior, que está todo mundo bem, que só eu estou ruim, que nada acontece comigo, e vai deixando, e vai deixando, e vai deixando. Cuidado, porque às vezes você não chega mesmo na terra que Deus prometeu que te daria. Eu não sei que tipo de bênção você está pedindo, eu não sei qual a razão, o alvo ou o propósito das suas orações, eu não sei. Você que entrou aqui nessa noite, nesse lugar, certamente tem colocado alguma coisa diante do Senhor. A nossa posição, a nossa atitude diante de Deus, diante dos obstáculos e das muralhas que se colocam diante de nós na vida, dizem muito para Deus. Dizem muito. Josué e Caleb foram os dois únicos daqueles que saíram do Egito. E me chama muito a atenção, irmãos, me chama muito a atenção quando Caleb diz: Josué, isso, irmãos, depois de dias intermináveis, irmãos, depois de noites de choro e sofrimento, depois de incontáveis batalhas, depois de tantos desafios superados, chegou o momento de Caleb tomar posse da bênção. Quantas noites aquele homem chorou, irmãos, por 45 anos? Quantos dias ele deve ter pensado que agora não vai dar? Mas aí essa esperança dentro dele dizia: eu não posso parar, eu não posso parar. Eu já vi Deus fazer tantas coisas, eu não posso parar, eu não posso desistir aqui. Terça-feira passada lá em casa, no nosso grupo de comunhão, nós tivemos um testemunho, uma história de vida linda, linda, que me impactou muito. Um jovem casal que está aqui, do Josimar e da Giovana. Nós fomos impactados pela história deles. Ou como eu aprendi com esses meninos naquele dia, não importa de onde você saiu, não importa o que falaram para você, não importa as circunstâncias de momento, não importa o que você está vendo na sua frente, não importa o tamanho da muralha, o tamanho do desafio, não importa. Se você acreditar e confiar que Deus faz, Deus faz.
Se você desistir, desanimar e voltar, você não vai ver o milagre acontecer. Porque a bênção, irmãos, é daqueles que lutam por ela. Há um texto na Bíblia que diz que o reino de Deus é tomado à força, é tomado com violência. A bênção daqueles que lutam. Eu me lembro de Jacó, quanto que ele lutou pela bênção dele. Eu me lembro de Ana, o quanto que ela lutou e chorou pela bênção que era ser mãe. Eu me lembro das loucuras, irmãos, que fizeram com aquele paralítico de Cafarnaum, subindo em cima de um telhado, destelhando a telha e jogando o homem para baixo. Loucura impensável. Eu me lembro das loucuras daquela mulher cirofenícia, de acompanhar Jesus para outra fronteira, outro país, e se lançar diante dele, dizer: Senhor, os cachorrinhos comem da migalha. Eu me lembro da loucura daquela mulher do fluxo de sangue. Que loucura era aquela mulher encontrar com Jesus naquela condição, correndo risco de morte, de perder a vida, mas ela foi. A bênção é conquistada por loucos. Paulo diz: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A bênção, ela é conquistada. Eu tenho conversado com pessoas, irmãos, cristãos mimimi. Sabe mimimi? Fica chateado por coisinha assim, abandona por coisinha assim, qualquer coisinha magoa, qualquer coisinha chateia, qualquer coisinha é razão para parar, qualquer coisinha é razão para desistir. Caleb nos ensina nesta noite, ele é exemplo para nós, que para conquistar Hebrom, tem que lutar. Para conquistar Hebrom, que foi a terra dele, ele lutou muito por isso. Sabe o que significa Hebrom? Hebrom significa aliança, concerto, lugar da comunhão. Era uma das cidades de refúgio daqueles tempos. 6 cidades de refúgio, Hebrom era uma delas. Cidade de refúgio, cidade onde a pessoa ficava protegida, guardada, refugiada. A tua bênção está no mesmo lugar onde Deus deixou. Deus não vai fazer, Deus fez. No mundo espiritual já aconteceu. A sua vitória já aconteceu. Só que você tem que lutar por ela. Tem que querer. Porque nós somos o tempo todo confrontados pelo Senhor. Por que Deus, amados, não fez com que aquele povo saísse na parte de cima? Eles estavam em Ramsés, era só eles pegar um caminho em linha reta, eles chegavam lá em direção à terra prometida. Era o caminho mais curto, era o caminho mais fácil, era o caminho mais óbvio. Deus disse: vocês vão começar descendo, vai para Sucote, tem um mar para atravessar, tem um deserto, que nós vamos caminhar juntos nesse deserto. Porque a gente se revela, irmãos, a gente mostra quem é quem para Deus, nos momentos como esse. Nós aprendemos com Caleb a ter fé. Enquanto outros abandonaram e não acreditavam, ele manteve a fé. Nós aprendemos com Caleb a ter coragem. Coragem para seguir adiante, para não desistir, para não abandonar. Nós aprendemos que esse homem Caleb a ter paciência, a esperar o tempo de Deus chegar, a esperar o Senhor realizar na nossa vida. Fica de pé, eu vou terminar esse culto nessa noite. Paciência é um dos atributos e uma das qualidades mais difíceis que nós temos hoje. Um dos maiores desafios hoje é ser paciente. No mundo acelerado como o nosso, numa sociedade acelerada como a nossa, onde as coisas são muito rápidas, ser paciente é difícil. Mas o Senhor espera de nós isso. Ter paciência sem desistir.
Esperar. Seguindo. Não esperar prostrado. Não esperar desanimado. Não esperar reclamando. Não esperar querendo abandonar. Esperar avançando. Seguindo. Oh, queridos, que o Espírito Santo nesta noite nos fortaleça. Que Ele nos dê esse entendimento de Caleb. Um homem com 85 anos disse: ei, eu sou mais forte agora do que antes. E ele chega na cidade. Ele assume a primeira cidade. Caleb assumiu uma região. Virou um reino depois. E uma das cidades, diz a Bíblia, que era habitada por gigantes, por homens muito altos. E a Bíblia diz que Deus deu uma estratégia para Caleb. Os gigantes eram muito grandes, obviamente eram gigantes. E ele já era um senhor de 85 anos. É claro que ele não podia lutar com aqueles gigantes na idade dele. Mas a Bíblia diz que Deus deu uma estratégia. E Caleb, Rodrigo, mandou publicar no jornal da cidade dele. Aquela cidade lá de Kiriate, onde tem aqueles gigantes. Eu estou fazendo um anúncio aqui, a quem interessar possa. Que eu tenho uma filha linda. E o homem que desejar a mão da minha filha e decidir lutar com aqueles gigantes e derrotá-los e conquistar a cidade, vai casar com a minha filha. Publicou no jornal. Mandou correio classificado. Rapidinho apareceu um homem chamado Otiniel. E a Bíblia diz que era sobrinho dele. E era apaixonado na prima. E ele disse: vale. Ela vale, é uma luta com esses gigantes. Por essa moça eu enfrento o mundo. E diz a Bíblia que ele preparou um pequeno exército. E chegou naquela cidade e derrotou os gigantes. E casou com a filha de Caleb. Estratégia que Deus deu para Caleb. Mas ele tinha 85 anos. Ele não poderia. Mas ele encontrou uma forma de conquistar a cidade. De avançar na visão que Deus deu para ele. Deixa eu te dizer. Deixa eu dizer para você, porque é profético para a tua vida. Deus que nos conduz. É Ele que vai nos dando estratégias diante dos obstáculos. É Ele que vai nos ensinando como a gente passa pelos obstáculos. É só a gente não desistir e avançar. Seja no teu negócio, seja onde for. Está difícil, pastor, é crise, é economia. Saiu hoje o cara do BNDES. O presidente fala um monte de bobagem. Daqui a pouco está acontecendo tanta coisa. Não importa. Teu negócio é com Ele. É Ele que te dá estratégia. Ele que vai te ensinar. Publica no jornal um anúncio que Deus te der. Faça como Caleb. Ele conquistou tudo, irmãos. Tudo, tudo, tudo. O que Deus prometeu, Caleb conquistou. Porque ele não desistiu. Melhor é o fim do que o começo. A vida não muda quando a gente começa alguma coisa. A vida muda quando a gente conclui. Quando a gente vai até o final. A vida de Caleb mudou. Da descendência. De toda a descendência de Caleb. Hebron está lá até hoje. Faz parte da Cisjordânia. A terra de Caleb está lá. Hebron. Por aqui passou Caleb. Terra de Caleb. É isso que Deus tem para você? Não bênção temporal apenas. Não bênção para esse momento apenas. A bênção de Deus alcança a tua geração. Alcançará a tua geração. Tudo aquilo que Deus tem para você. Da sua casa, dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos dos teus filhos. É assim que é a bênção de Deus. Vai além, ultrapassa, vai além da fronteira. Vai até o final, não desista. Feche seus olhos. Eu vou orar por você nessa noite. Oh, aleluia.